Antes de começar a oração desse vídeo, quero deixar aqui no primeiro link da descrição um e-book com 10 passos importantes de como você ter uma família abençoada e estruturada, filhos bem educados e as finanças organizadas. Corre lá nesse link e adquira o e-book. O texto que nós vamos meditar hoje está no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Fantástico esse texto de Paulo, porque quando ele fala espírito de covardia, pode ser também um espírito de medo. E há alguns medos que nós seres humanos temos hoje. Há um estudo que diz que o maior medo do ser humano hoje é de falar em público. Então, o medo do ser humano, o maior medo é de falar em público. E esse medo, ele supera o medo da morte. Ou seja, a pessoa prefere morrer a ter que falar diante de pessoas. Então, ela prefere estar diante do caixão a estar diante de pessoas, falando diante de pessoas. Então, há estudos dizendo que o falar em público é o maior medo de toda a humanidade. Esse medo supera a morte. E tem um professor da FGV chamado Luiz Binato. Ele preparou um estudo também onde ele relata, dentre esses medos, 8 medos que a humanidade tem hoje, que os seres humanos têm. Primeiro, medo da rejeição, ser rejeitado pelas pessoas, pelos amigos, ser rejeitado no trabalho, ser rejeitado na igreja. Segundo, ficar sozinho, aquela pessoa que tem medo de ficar sozinho. O medo de fracassar. Terceiro, a pessoa não avança ou não arrisca alguma coisa na vida com medo de fracassar, ou seja, ela nunca vai ser ninguém se ela não fracassar. Às vezes é necessário, o fracasso nos ensina, o fracasso nos molda. Então às vezes é necessário fracassar para que possamos aprender com aquilo que erramos, mas as pessoas têm medo de fracassar. Quarto ponto, o medo da incerteza, ou seja, o medo do fracassar e a incerteza. Será que vai dar certo? Não vai. E se der errado, o que vai acontecer? Quinto, medo de tragédias, né? Tem aquelas pessoas que têm medo de voar de avião, né? Mas ela nunca andou, ela não sabe nem como é que é, ela não tem nem a sensação. Mas ela tem medo da tragédia que se o avião cair, vai morrer, não sei o quê. Só que se você parar a analisar, morre hoje muito mais gente de acidente de trânsito do que de avião. O detalhe é quando o avião cai, morre um monte de gente numa pancada só. Mas por dia morre muito mais do que em um acidente de avião. O transporte mais seguro do mundo hoje é o avião. Sexto ponto, sexto medo, o medo do julgamento. A pessoa tem medo do que vão falar dela. E nós temos esse medo do julgamento. Nós temos essa preocupação da aceitação. Ou seja, o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim. Meu irmão, não se preocupe com o que vão falar a seu respeito. Você precisa ter entendimento de quem você é em Cristo, da sua auto-identidade diante de Deus. Sétimo, medo da mudança. Tem aquele pensamento, mas está dando certo, por que vai mudar? O mudar faz parte do processo, pode ser para melhor. Então ela tem medo da mudança. E oitavo, o medo de perder a liberdade. O medo de não ter mais para onde ir ou deixar de ir. Então são 8 pontos que o professor da FGV, Luiz Binato, relata sobre os maiores medos do ser humano. E aí eu quero trazer para você, o que faz você ter tanto medo assim? O que faz você ter medo da rejeição, medo de ficar sozinho, medo do fracasso, da incerteza, das tragédias, do julgamento? Isso está relacionado aos traumas do passado. Talvez você na infância sofreu traumas emocionais, traumas físicos, traumas psicológicos, que te paralisa e te impede você de avançar, de progredir, de ter esses medos. Então, se você fizer uma autoanálise, como foi a tua infância? Como eram seus pais, seus familiares? Como eram você no ambiente social, na escola, com os amigos? Você sofreu traumas emocionais, físicos e psicológicos? Se você estiver sentindo um desses medos pelas quais o professor Luiz Binato da FGV falou, tenta fazer uma análise, como foi o seu passado. Agora, como nós podemos vencer esses medos? Como nós possamos superar esses medos? Em Provérbios 3:5 diz assim,
confia no Senhor de todo o seu coração. Então, meu irmão, você precisa confiar em Deus. Primeiro ponto para você perder o medo das coisas. Confia em Deus. Deus está sempre do seu lado. Deus está sempre do nosso lado. Segundo ponto para vencermos esse medo. Você precisa lembrar das promessas que Deus tem para a sua vida. No Salmo 34:4 diz o seguinte: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. O Senhor tem promessas para você. O Senhor tem grandes coisas para realizar na minha vida e na sua vida. Mas você não pode ter medo de nada. Você só tem que confiar no Senhor e acreditar nas promessas que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Não tenha medo, meu irmão. O Senhor é contigo. Não tenha medo, meu irmão. O Senhor é contigo. Ele vai à frente, abrindo portas, abrindo caminho, escancarando, tirando todos os empecilhos, tirando tudo aquilo que vem te paralisar, tudo aquilo que vem te tirar da presença dEle. Eu quero orar por ti agora. Senhor Deus e meu Pai, no nome de Jesus, quero neste momento orar pelo meu irmão, pela minha irmã, Senhor, que está ouvindo essa meditação agora. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a alma, o Senhor conhece a vida dela. O Senhor sabe quais os medos, ó Pai, que tem paralisado essa pessoa agora, Pai. Talvez seja o medo da rejeição, talvez seja o medo de ficar sozinho, o medo do fracasso, o medo da incerteza, o medo das tragédias, o medo do julgamento, Senhor. Eu peço agora, Pai, no nome de Jesus, tira todo esse medo dessa pessoa mesmo, Pai. Coloca coragem, um espírito de amor, um espírito de equilíbrio, um espírito de poder sobre essa vida, Pai, para que essa pessoa possa avançar, possa crescer, possa progredir, possa ser alguém, seja no ministério, seja na sua vida profissional, seja na vida emocional, na sua vida familiar, na sua vida financeira, que ela possa, Senhor, ser guiada pelo Senhor e que ela possa mesmo confiar em Ti e acreditar nas promessas que o Senhor já declarou sobre a vida dele ou sobre a vida dela, porque o Senhor tem grandes coisas a realizar na vida dos Teus filhos, que o Senhor venha tirar todo o medo mesmo, Pai, o Senhor venha tirar toda a incerteza, todo o medo humano, Pai, que o Senhor venha curar os traumas do passado, os traumas da infância, vai curando os traumas do passado, os traumas da infância, os traumas da rejeição, os traumas, ó Pai, de ficar sozinho, os traumas, ó Pai, que abalou, talvez foram palavras que foram lançadas, ó Pai, talvez foram atitudes que foram lançadas sobre essa pessoa que tem paralisado ela, e eu quebro, ó Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai, quebra toda essa maldição agora, Pai, em nome de Jesus, quebra todo este mal agora mesmo, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém.